Olá, mulheres de Deus, guerreiras abençoadas, ungidas. Estamos aqui dando início à nossa série de devocionais. De verdade, esse projeto de devocionais foi um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus e depois o Senhor acendeu isso, queimou por muito tempo aos nossos corações, mas nós sabemos que assim como no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala a respeito do tempo, das estações, que é tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, aprove ao Senhor está agora, exatamente nesse mês de maio, nós estarmos dando início a esse projeto do Senhor que por muito tempo edificou muitas vidas, muitas mulheres. Só que antes, para quem não sabe, para as mulheres que estão chegando agora, na verdade, esse projeto das Mulheres Virtuosas, ele deu início lá no ano de 2001, Começou através da minha mãe, missionária Ana Sueli, onde ele era transmitido pelas rádios, lá na Cidade de Deus. E logo pela manhã, mulheres, mães, donas de casa, esposas eram edificadas pela palavra do Senhor. Ouvia lá aquele nosso famoso jargão, que muitas guardam até hoje, o famoso: "E aí, guerreira, a paz do Senhor Jesus, amada guerreira de Deus." Aleluia! E pela manhã, receber aquela porção diária, conseguia se renovar para poder colocar as crianças para a escola, fazer almoço e trabalhar de verdade, estar ali vivendo aquele dia na presença do Senhor. Bom, meninas, então, antes era pelas rádios, hoje, conforme o tempo passou, tanta coisa mudou e agora o Senhor está retornando novamente, só que agora pelo canal, um canal que nós temos hoje de fácil acesso, em mãos, que de verdade nos proporciona essa maior interação. Então, mulheres, os nossos devocionais estarão começando hoje e durante essa semana, cada dia compartilhando com cada uma de vocês porções do alto acerca do nosso tema dessa semana, que o tema da nossa semana é: como nasce uma mulher de fé? Meninas, que expectativa nós estamos. Nosso coração está queimando para poder viver, ouvir, receber e agradecer a Deus já por tudo que Ele vai fazer no nosso meio durante toda essa semana de maio. Então, hoje eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho de uma porção do alto também para a sua vida, a palavra a qual o Senhor colocou, queimou essa palavra no meu coração, que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, exatamente no verso 8. 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8, que vai contar para nós a história de um profeta chamado Eliseu e de uma mulher sunamita. Eu acredito que a maioria das mulheres que estão aqui no grupo já deve ter se deparado no decorrer da sua trajetória com Cristo, com essa passagem, com essa história que é tão linda, tão rica, tão edificante para as nossas vidas, mas como também nós sabemos que aqui no nosso meio tem mulheres que não compartilham ainda da mesma fé, mas está já no caminho andado, para poder ter o seu encontro com Cristo e de verdade não deve ainda ter ouvido falar sobre essa história. Então, de forma breve, antes de compartilhar de fato aquilo que o Senhor queima no meu coração para a sua vida, essa história que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no verso 8, como eu mencionei, vai falar justamente dessa trajetória, da rotina de um profeta. E esse profeta tinha nome, o nome dele era Eliseu. Nós conhecemos muito bem e sabemos que Eliseu, ele foi sucessor de Elias, o profeta Elias. E quando Eliseu assume a sua função profética, o seu cargo como profeta, ele recebe ali porção dobrada, porção dobrada na sua vida da parte de Elias. Então, a partir do capítulo 2, já ele começa a exercer toda a sua trajetória como profeta. E exatamente nesse capítulo, no capítulo 4, a gente vai se deparar com uma rotina de um profeta. Agora, Eliseu está numa cidade chamada Sunem
E essa história fala exatamente como esse profeta se comportava nessa cidade, ao ponto dele chamar a atenção de uma mulher chamada por nome de Sunamita. Mulheres, Sunamita era uma mulher que o mesmo texto diz, se você tiver um tempinho no seu dia para poder estar meditando sobre essa palavra, eu te convido a estar entrando mais ainda profundo nessa passagem, porque de fato é uma passagem abençoada. Só que o texto fala para nós que Sunamita era uma mulher que na época ela possuía recursos, era uma mulher empresária na sua área, na sua cidade, era uma mulher reconhecida, que tinha reputação. Porém, Sunamita era uma mulher muito observadora ao ponto dela observar tanto esse profeta que despertou dentro dela o desejo de chamar ele mais para perto, mais para próximo. Sunamita começa a oferecer assistência para Eliseu. E meninas, isso é lindo porque eu vejo aqui uma mulher que enxerga muito além. Nela, Sunamita, ela já começou a exercer a sua fé, somente no observar. Porque quando ela vê Eliseu, ela não somente vê Eliseu pelos dons que ele demonstrava ter, pela forma como ele era usado por Deus, pela forma como ele era usado para poder abençoar pessoas. Mas olha a visão dessa mulher, porque o texto fala que Sunamita, ela consegue enxergar as necessidades desse profeta. Sunamita, ela sabe, Eliseu, ele pode ser usado, mas ele também carrega consigo necessidades humanas. Ele carrega consigo limitações. E o que eu posso fazer para poder ajudar esse homem de Deus? O que eu posso fazer para poder ser útil na minha forma de servir? Isso é lindo, irmãs, porque Eliseu, ele não precisou falar que de verdade ele era um homem de Deus. A sua conduta teve respaldo suficiente para poder abrir portas de acesso para ele poder entrar, receber assistência, recursos, ser cuidado. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito dela, que diz o seguinte: pregue o evangelho em todo tempo e, se necessário, use palavras. Mulheres, o Senhor nos convida a esse novo tempo, e esse é o tempo de nós exercermos a nossa fé, pregando o evangelho do Senhor, mas o Senhor te conduz para poder ir mais além. O Senhor fala para nós nesse dia tão lindo de devocional: se necessário, use palavras. Mas o Senhor quer levantar nesse tempo mulheres de verdade que têm o seu caráter firmado, sustentado em ações bondosas, em ações caridosas, em ações que de verdade respaldam o Deus que elas servem. Eliseu, ele era esse homem, ele pregava o evangelho e, quando necessário, ele usava palavras. Sunamita então desenvolve o desejo que é de cuidar desse profeta, e nós sabemos muito bem o que ela fez. Ela constrói dentro da sua própria casa um lugar certinho para que Eliseu pudesse estar sempre que passasse ali pela cidade de Sunem, sempre que visitasse o seu povo. Ele já tinha um lugar para poder se hospedar, né? Hoje nós podemos conhecer assim, tinha a casinha do profeta, o quarto do profeta. Então Eliseu não precisava gastar com hotéis, nada disso. Ele já tinha todo o aparato necessário para o ministério dele ser exercido naquela área. E eu quero te dizer, mulher, que essa porta no mundo espiritual que foi aberta para Eliseu poder ter um lugar, ter uma forma de exercer o seu chamado com excelência, ela só foi aberta porque o texto mesmo vai revelar o segredo. Por que Sunamita fez tudo isso com seu esposo? Porque, o esposo dela abraçou aquela ideia, comprou a ideia: não, vamos fazer sim, vamos ajudar, eu sei quem é esse homem. E o texto vai revelar o segredo. O texto vai dizer que Eliseu, Sunamita, ela vai afirmar com seus próprios lábios, quando ela se refere ao seu esposo, falando, em outras palavras,
marido, tô sentindo de cuidar desse homem. Tô sentindo da gente oferecer assistência para ele, ajudar ele nas necessidades que ele tem. Por quê? Porque eu tenho visto que, de fato, ele é um homem de Deus. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo, de fato, tempos difíceis. É um tempo que nós estamos vivendo que pessoas, mulheres, são reconhecidas pelo número de seguidores que ela tem, pode ter nas suas redes sociais, ou pelos cartazes que a sua imagem pode estar, ou até mesmo pessoas. Nós estamos vivendo um tempo, uma era, né, de verdade, onde o caráter da pessoa é avaliado consequentemente pelos seus resultados. Mas não, aqui, Sunamita, por ser uma mulher de fé, ela consegue muito mais além do que nome, do que reputação, do que seguidores, do que resultados. Ela vai afirmar qual era o segredo daquilo tudo, da forma de Deus estar se manifestando de forma grandiosa para cuidar daquele homem. Ela vai falar: a santidade de Eliseu chamou a minha atenção. Mulheres, você pensa comigo quantos profetas já deviam ter passado por ali, por aquela cidade Sunem, porque de fato isso era uma característica da personalidade sunamita. Ela era uma mulher que gostava de servir, que gostava de ajudar, e nós podemos pensar quantas pessoas ela já ajudou e de verdade ela não viu isso que ela contemplou na vida de Eliseu, ele ser um santo homem de Deus. Então, que é o segredo no dia de hoje? Mantenha a santidade acesa, firmada na sua vida, no seu ministério, no seu lar. Por mais que você pense como que as coisas vão acontecerem, como que as portas vão se abrirem, como que o favor de Deus vai nos alcançar, o segredo ainda se mantém na santidade. A santidade abre portas que sozinho talvez Eliseu de fato não conseguiria abrir. Então, quando Eliseu ele entra nesse quarto, e aqui entra essas etapas dessa mulher de fé, porque Eliseu ele vai se constranger com tamanha generosidade de Sunamita, com tamanho coração que de fato ela tinha, né? Porque ela não era uma mulher de fé somente pelas suas palavras, mas pelo contrário, ela demonstrava ser uma mulher de fé pelas suas obras. Com as suas obras ela pregava o evangelho. E quando Eliseu ele se constrange, ele se achega para o seu servo e faz um pedido para ele. E o pedido era: vamos reparar para a gente ver o que falta ainda na vida dessa mulher. Não qual é a sua necessidade, porque quem tem pouca necessidade tem, né? Se de fato ela era uma mulher rica, nós sabemos que a grande maioria das necessidades, o dinheiro, né, os recursos consegue suprir. Só que de verdade o que Sunamita ela precisava era algo que ia muito mais além do que os recursos que ela possuía. Os recursos dela não conseguia comprar, adquirir. O prestígio que ela tinha, onde ela vivia, né, o título de empresária não conseguiria garantir para ela aquilo que o coração dela ansiava ter. O esposo dela não conseguia oferecer isso, ninguém, irmãos, ninguém conseguia oferecer isso. E o profeta foi capaz de enxergar isso nessa mulher. E ele virou e falou, né? O servo de Eliseu virou para ele e falou assim: eu tenho reparado que ambos já são avançados em idades e eles ainda não têm filhos. E quando Eliseu ele vira para Sunamita, ele dá apenas uma ordem para aquela mulher, e a ordem era, né? Nós sabemos o texto, ele fala: marca o tempo a partir de hoje, porque daqui a 1 ano tu gerarás e dará à luz a um filho. Oh, aleluia! Quantos profetas faltam no nosso meio que sabe a responsabilidade da profecia que carrega e tem ousadia em determinar tempo, data, estações. Quando Eliseu ele fala isso, automaticamente Sunamita ela expõe aquilo que ela guardava no coração dela e ela fala: oh, meu Senhor,
Não fala isso para sua serva, né? Em outras palavras, não promete isso para sua serva. Né? O Senhor não precisa fazer isso só porque eu estou fazendo tudo isso. Não. Né? Não estraga com a nossa relação, não interfira. Né? Ela tenta de todas as formas colocar barreiras para poder evitar de ser frustrada novamente. Né? Nós podemos imaginar quantas pessoas poderiam já ter entrado na casa de Sulamita, ter reparado a necessidade que ela tinha, né? Uma necessidade de alma, e profetizou e não cumpriu. Quantas pessoas poderiam até mesmo ter virado para Sunamita, ter falado para ela: marca o tempo, a partir de hoje, daqui a determinado tantos meses vai acontecer. E ali Sunamita marcava, e quando chegava o tempo certo, nada acontecia. Quantas pessoas devem ter passado por a vida daquela mulher, irmãos, e deve ter usufruído dos seus recursos, o que ela poderia oferecer, o que o seu esposo poderia oferecer, e só estava focado naquilo, e depois saía e decepcionava novamente aquela família. Sunamita ajudava, estendia a mão, recebia a profetada, e depois nada acontecia. Pessoas iam embora até mesmo sem dar um tchau. Só que acredito eu que Sunamita nem mais orava mais por essa petição, por essa causa. Sunamita nem mais tocava nesse problema. Mas o profeta de Deus foi capaz de enxergar. Então quero te dizer hoje, nesse dia, que o Espírito Santo do Senhor é capaz de enxergar aquilo que você não passa um dia sequer sem pensar, sem desejar na sua alma. Oh, meu irmão, eu sei que muitas das vezes nós ficamos até cansados, fadigados por sempre apresentar em oração as mesmas petições, as mesmas causas, e por vezes quando dobramos os nossos joelhos a orar novamente, a gente pensa: não vou mais tocar nesse assunto, né, para poder evitar ou me frustrar novamente. Mas eu quero te dizer que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é capaz de encontrar, de ir mais profundo da tua alma e ver aquilo que no seu secreto você deseja, mas não tem coragem de falar para ninguém. Você deseja, porque ela desejava, mas as frustrações, as decepções de ter corrido tanto atrás, esperado, acreditado, foram tantas, que de verdade a fez se calar, guardar em secreto aquele milagre. Mas o profeta foi usado para poder profetizar. Então quero te dizer nesse dia que o Espírito Santo do Senhor, ele está visitando o mais profundo da sua alma. Ele sabe o que você pensa, ele sabe os sonhos que você tem para sua casa, para sua família. E hoje o convite que ele te faz é: volte a acreditar nas promessas. Volte a acreditar que eu ainda sou Deus, para colocar pessoas de Deus do seu lado, para colocar pessoas de Deus para poder até mesmo passar pelas portas da sua casa. Não vai ser qualquer profeta, porque não foi qualquer profeta agora que estava na casa de Sulamita, era o profeta. Então o Senhor está falando para você nesse dia: eu não quero saber quantas pessoas já passaram pela sua vida e não te fez, né, acreditar que ainda existe amigos de verdade, pessoas de verdade, homens e mulheres de Deus de verdade, mas ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal e que vive essa palavra da verdade, tem respaldo, né? Porque assim como Deus era na vida de Elias, como Elias falou para Acabe: não vai chover, e não choveu. Eliseu está fazendo o mesmo: daqui a 1 ano você gerará. Ele tinha respaldo, ele tinha autoridade com Deus para poder profetizar. Então quero te dizer que Deus vai conduzir para a sua vida pessoas que têm autoridade, e essas pessoas vão crer por você. Se você hoje está no estágio de fé, de não crer mais, né? Porque como nasce uma mulher de fé? Sunamita, ela foi obrigada a exercer a sua fé no cenário de dor, no cenário de frustração, de decepção. E aqui a gente vê que ela nem mais fé tanto tinha para que isso pudesse acontecer na vida dela. Mas aí o Senhor fala para nós que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda,
você vai ter a capacidade para mandar um monte se mover, e isso vai acontecer. Então, se a sua fé for tão pequenininha, já é suficiente para você receber aquilo que você tanto espera e aguarda no Senhor. Sunamita, ela recebeu, irmãos, mulheres no seu braço, aquilo que a alma dela desejava por tanto tempo, o filho da promessa. Oh, aleluia! Nós conhecemos a história, sabemos que depois de um tempo o menino morre, mas aí entra, né, os frutos de verdade que resultou nesse nascimento dessa mulher de fé. Porque quando o filho dela cresce, chega um tempo que ele passeia com seu pai, vai para o campo, começa a ter uma dor de cabeça muito forte e ele vem a óbito. E quando todos vão correndo, né, para poder levar a criança até a sua mãe, no capítulo 4 fala que Sunamita, ela pega o seu filho e fica de joelhos ali com a criança até o meio-dia. E aqui eu quero te dizer, encerrando já aqui o nosso primeiro devocional, porque Sunamita, ela ficou de joelhos até o meio-dia. E só depois dela ficar de joelhos que ela foi procurar o profeta. Então essa mulher de fé nos ensina o seguinte, que aquilo que você puder fazer, não hesite, faça. Se você tem forças para poder orar, não hesite, ore. Se você tem forças para poder subir o monte, não hesite, suba. Não espere ninguém para poder segurar na sua mão e te levar até lá. Não espere ninguém para poder segurar na sua mão e orar com você para você receber resposta desse propósito, desse processo. Sunamita, ela estava fazendo aquilo que ela conseguia fazer, que cabia a ela, em suas limitações. Então o Senhor está te conduzindo, mulher, a fazer hoje aquilo que você consegue fazer. Porque aquilo que você não conseguir fazer, o Espírito Santo do Senhor vai cooperar com você. Amém? Um grande beijo, que você possa ter hoje um dia abençoado na presença do Senhor. Quero te desejar que a sua semana possa ser uma semana rica, cheia das benevolências e testemunhos vivos de que de fato o Senhor está contigo. Um grande abraço, mulher, que Deus abençoe.